Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje é finalmente o dia de atender um dos pedidos mais frequentes que eu vejo por aqui. Eu tô sempre dando uma olhada em tudo que vocês pedem e esse é um dos top 5 mais pedidos que ainda não foram atendidos. Hoje é o dia da gente relembrar os altos e baixos do One Direction. O ano era 2010 quando Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik fizeram suas audições para a 7ª temporada do X Factor britânico. Até então, como artistas solos, o Liam, no caso, já era a segunda vez dele tentando algo no programa, porém, sozinhos, nenhum deles conseguiu ir muito longe na competição. Apesar da Cheryl Cole ser jurada fixa na bancada daquele ano, a Nicole Scherzinger cobriu ela durante o período que ela teve malária e na fase do bootcamp, ela e Simon Cowell formaram One Direction. O Simon nunca foi de dar ponto sem nó, mas eu acho que nem ele esperava o que estava por vir. Muita coisa contribuiu para o sucesso do One Direction, além do trabalho e esforço deles em si. E o primeiro passo foi que eles tiveram a sorte de participar justamente da temporada mais popular que o X Factor teve até hoje. Temporada após temporada, o reality foi revelando grandes nomes de sucesso no mercado britânico como Leona Lewis, Alexandra Burke, Diana Vickers, JLS, entre outros. E em 2010, todo mundo queria ver qual seria a próxima grande estrela da música no Reino Unido. E apesar do One Direction ter se tornado o maior nome do programa, durante a temporada eles não eram bem assim as maiores estrelas. Cher Lloyd, por exemplo, iniciou como a grande favorita. Ela estampou vários noticiários logo após a audição dela que viralizou mundialmente. Ao longo da temporada, a Rebecca Ferguson despontou como a voz do programa naquele ano, e teve ainda o Matt Cardle, que por cima ninguém imaginava que ele fosse tão popular, mas que após o anúncio de que ele havia sido o vencedor, foi revelado que ele foi simplesmente o mais votado em todos os episódios da temporada pelo público, com exceção do primeiro dia. Apesar do favoritismo de alguns, o saldo foi bem positivo para todo mundo que participou daquele ano e quase metade dos participantes saíram de lá com um contrato, incluindo os 4 finalistas que todos tiveram um início de carreira bem promissor. A Cher terminou em 4º lugar, mas o single de estreia dela, Swag Jagger, foi número 1 quando foi lançado. A Rebecca ficou em 2º, mas vendeu 1,5 milhão de cópias do seu álbum de estreia. O Matt chegou a ter o winner single mais vendido da época no UK, todo mundo muito bem encaminhado. Mas não demorou muito para que a febre em torno do grupo começasse a dar os seus primeiros indícios. Apesar de cada participante daquele ano ter conquistado seu público, o One Direction atingiu justamente aqueles que mais se movimentam para fazer quem eles gostam acontecer de verdade: os teenagers. Tudo bem que eles eram os queridinhos da nação, todo mundo achava eles bonitinhos, comportadinhos, não se metiam em polêmicas. A única que eu acho que rolou nessa época foi a do namoro do Zayn com a Rebecca, mas nesse caso pra eles nem deu em nada porque colocaram o menino num pedestal e só caíram em cima dela por ser mais velha e mãe na época. Mas enfim, aí já seria uma outra narrativa, uma outra história pra gente debater. O fato é que durante o programa a banda teve Simon Cowell como mentor. Simon Cowell é o dono da Sycle, logo não foi nenhuma surpresa quando foi anunciado que o One Direction, assim como os outros finalistas, também tinham ganho um contrato. Inspirada no single Summer Nights do filme Grease, em setembro de 2011 era lançada What Makes You Beautiful, que voou direto para o primeiro lugar da parada britânica. Foi o single certo, na hora certa, lançado pelas pessoas certas. No Reino Unido, boy bands e girl bands sempre foram muito populares, tipo, sempre. Mas a última banda de meninos que tinha causado grande impacto desde então tinha sido o McFly, e ali por 2011 eles já se encaminhavam para o primeiro hiatus da banda. Quem ia ficar com essa vaga deixada por eles? Por um momento até rolou uma dúvida entre One Direction e The Wanted, mas sobre essa disputa eu já falei um pouco melhor em um vídeo só sobre o The Wanted que tem aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui nos cards caso vocês queiram ver. Mas bom, se no Reino Unido boy group e girl group sempre tiveram seu espaço, o mesmo a gente não pode dizer mundialmente. Tanto que desde o disband do N5 em 2002, nenhuma outra banda masculina havia conquistado grande coisa. Logo, ali em 2011 havia toda uma nova geração de adolescentes potencialmente a ser conquistada. Vale lembrar que por essa época a gente também já tinha as redes sociais e o caminho estava tão escancarado pro One Direction que qualquer coisinha mínima que eles faziam já rendia um grande retorno. Como por exemplo, a primeira aparição deles nos Estados Unidos foi no seriado iCarly. Não foi numa grande premiação ou algo do tipo, mas foi uma aparição tão certeira que logo após o episódio ir ao ar, What Makes You Beautiful já estava no top 20 do iTunes americano. A partir daí foi meio que um efeito pirâmide e o fandom deles só foi crescendo, crescendo e crescendo. Por sorte foi tudo muito rápido e eles acabaram não perdendo o time de uma divulgação global.
O máximo que aconteceu foi Gotta Be You ficar apenas no UK mesmo, mas quando One Thing saiu, eles já eram mundialmente conhecidos. O álbum de estreia do One Direction, o Up All Night, foi lançado em novembro de 2011 e logo ali já deu a ideia de que eles haviam chegado para fazer história. O disco vendeu aproximadamente 5 milhões de cópias mundialmente, foi número 1 em 16 países, incluindo os Estados Unidos, e um fato curioso é que ele nunca alcançou o primeiro lugar em casa. Na semana de lançamento, eles foram barrados pelo Talk the Talk da Rihanna, e apesar da imensa estabilidade, sempre tinha um novo lançamento que impedia eles de chegar ao primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido. O que não foi lá um grande problema, visto que ao fim de 2012 o disco encerrou o ano como o terceiro mais vendido do mundo, o quinto nos Estados Unidos e o 15º no UK. E aqui algo legal de se comentar logo é que o One Direction atingiu o status global em questão de meses, e os números deles nos Estados Unidos sempre foram maiores do que no próprio Reino Unido. No entanto, a equipe que gerenciava eles foi muito esperta em se tocar qual era o verdadeiro diferencial da banda. No Reino Unido, eles eram apenas, vamos colocar umas aspas aqui porque eles não eram apenas mais uma banda, mas vamos dizer assim, apenas mais uma banda. No resto do mundo, eles eram a banda britânica do momento. Assim como o BTS atualmente, eles nunca tentaram se americanizar, focar nos Estados Unidos ou algo do tipo. Tudo o que eles faziam era de dentro de casa pra fora. E considerando que o público-chave deles eram mais adolescentes, pouco importava se eles se apresentavam num programa no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Pela internet, pelo YouTube, todo mundo ia ter acesso e fazer o negócio repercutir. Tanto que em 2013 eles lançaram um cover de One Way or Another como single beneficente para a campanha Comic Relief, meio que o Criança Esperança do Reino Unido, e a música foi top 15 na Billboard. Foi a primeira vez que um single do Comic Relief apareceu na parada americana, e olha que até as Spice Girls, no auge delas, também fizeram tema da campanha. É lógico que eles também sempre fizeram bastante divulgação no mundo todo, mas a construção da marca deles foi muito bem trabalhada para que eles nunca perdessem a identidade. É muito difícil um artista, principalmente esses que o pessoal já dá um prazo de validade, atingir um ápice tão grande logo de cara e conseguir se manter logo em seguida. E o One Direction conseguiu. O álbum de estreia deles vendeu 4 milhões e meio de cópias, o segundo, Take Me Home, 4 milhões e 400 mil, o terceiro, Midnight Memories, 4 milhões, o quarto, no caso For, 3 milhões e 200, tudo isso com vários hit singles que também fizeram muito sucesso, como Best Song Ever, Story of My Life, Little Things e Still My Girl. Coloca ainda nessa conta vários recordes que foram parar no Guinness Book, um show como headline no estádio Wembley, algo que só outros 14 artistas conseguiram na história, diversas outras conquistas inéditas, assim como as Spice Girls, os 4 anos em atividade que o grupo teve foi o suficiente para deixar uma marca. E às vezes é até um pouco louco pensar quanta coisa pode ser construída em 4 anos. No caso do One Direction, 5, se a gente for considerar 2010 por conta do X Factor, mas no caso das Spice foi realmente tudo construído entre 1996 e 2000. Mas beleza, até aqui tudo ok, mas nem tudo foram flores nessa história. Em março de 2015, o Zayn confirmou a sua saída do grupo e esse foi apenas a ponta para que outros problemas do grupo começassem a ser expostos. Na nota oficial dele sobre a saída da banda, parecia que tudo tinha acontecido em bons termos, sem brigas e que tudo havia sido apenas uma escolha pessoal dele. Afinal, quem não lembra aí do famoso "quero ser apenas um garoto normal de 22 anos, que pode relaxar e ter uma vida privada fora dos holofotes"? Não precisou nem mesmo o ano acabar para essa versão cair por terra. Em julho de 2015, o One Direction lançou o primeiro single do seu 5º álbum de estúdio e não precisou de muito para que o público e a crítica juntasse 2 mais 2 e deduzisse para quem se referia o "ninguém vai me arrastar para baixo" na linha principal de Drag Me Down. Verdade seja dita, os 4 nunca fizeram nada tão explícito quanto o Fifth Harmony no VMA de Down. E apesar de todos os humores, eles sempre defenderam que Drag Me Down era mais sobre amor próprio do que propriamente um shade. Mas quanta coincidência, né? E assim, se fosse só a música em si, eu acho que não teria grande problema, ninguém ia nem desconfiar e ia passar batido. O lance todo foram todos os shades que vieram de ambos os lados logo na sequência. O Zayn falava em entrevista que nunca se identificou com o som da banda por ser muito genérico e manufaturado, que ele nunca quis nem fazer parte do grupo e tals. Pelo Twitter, o Luiz era o que mais rebatia essas coisas que ele falava na época, e pronto, o fandom tava dividido. Quer dizer, pelo menos nas redes sociais, né? Porque eu acho que quando você passa tantos anos sendo fã de uma pessoa, não vai ser um shade ou outro que vai ser tudo deixado pra trás.
Directioners que ficaram com a banda aí até o fim. Falem aí nos comentários. Vocês realmente pegaram o ranço do Zayn ou era só uma mistura de decepção com vontade de defender os outros 4? Paralelo a essa treta pública entre eles, ao longo de 2015 outras coisas foram sendo reveladas e que já davam indícios de que tava difícil de manter o negócio de pé. Em outubro, o tabloide The Sun divulgou que o Harry sempre se sentia muito incomodado quando o Liam, o Louis e o Zayn puxavam um ali nos backstages. E assim, apesar do The Sun não ser a fonte mais confiável do mundo, eu lembro que vazavam vários vídeos deles fumando em diversas ocasiões, incluindo até um que vazou aqui quando eles estavam pela América do Sul, quando eles vieram fazer show no Brasil. Isso já era uma pequena amostra que entre eles mesmos já existiam alguns pequenos problemas de convívio, o que é normal, né? Mas outro rolê que também pesava muito era a forma como a empresa que agenciava eles cuidava da administração do grupo. Eu acho que todo mundo aí já tem uma pequena noção de que por trás de um artista há todo um universo de produtores, gravadoras, empresários, marcas, contem aí quais outros vocês lembram também, e que por conta de um contrato que foi assinado lá no início de tudo, eles realmente precisam cumprir. E assim, tudo ok quando isso envolve apenas a parte profissional, tipo, tem que lançar o álbum por ano? Beleza. Tem que cumprir todos os shows da turnê? Bora lá! Mas no meio disso tudo acaba entrando algumas coisas complicadas que acaba desgastando a pessoa ou as pessoas, como no caso deles, que estão ali na frente de tudo. A essa altura os fãs de longa data aí já devem saber que aqui eu tô falando da Modest, que pra quem não sabe foi a mesma empresa que rendeu Montreal com Little Mix. Sobre esse caso eu já falei por aqui em um outro vídeo, e com One Direction não foi diferente. De carga horária exaustiva a assuntos relacionados à vida pessoal deles, a Modest é a empresa que mais pesou a mão em cima do grupo, e tipo, pra gente não trabalhar com especulações, vamos só frisar que a gestão de imagem era uma das funções da empresa, e do meu ponto de vista, gestão de imagem é algo que nem deveria existir. Uma assessoria aqui e ali para ajudar o artista a ter conhecimento sobre um assunto e tal é uma coisa. Estereotipar e moldar como ele deve agir e viver é outra bem diferente. Viver eternamente monitorado não deve ser nada legal, principalmente depois que você já atingiu grandes conquistas na vida. Soma isso ao fato de você poder ter a chance de mostrar algo mais autoral em um projeto solo. Em dezembro de 2015 veio o tão temido por todos os Directioners, hiato. Diferente de outros grupos, praticamente todos os integrantes do One Direction tiveram um bom desempenho comercial com o que eles lançaram. Obviamente alguns mais que outros, mas se a gente for olhar para outros casos como o Backstreet Boys ou até mesmo o NSYNC, somando essas duas bandas, só um integrante conseguiu ir realmente longe, no caso, o Justin Timberlake. Tanto que por isso, eu tinha até pensado em comentar um pouco sobre as carreiras solos deles, mas para esse vídeo não ficar com o dobro de duração, afinal são 5 carreiras, e só Deus sabe o tempo que eu ia levar para editar tudo isso sozinho, nesse vídeo eu achei melhor sintetizar os 4 anos de atividades da banda, e caso vocês queiram, depois a gente faz uma outra parte comentando o que aconteceu com cada um depois. Mas só um último comentário sobre eles em si. Uma reunião dos 5 eu vejo que é algo que até os maiores fãs acreditam ser algo difícil de acontecer novamente. Mas olha, eu como um grande fã do Robbie Williams por conta da minha mãe, bem sei que a saída dele do Take That em 95 foi trocentas vezes mais conturbada que a do Zayn. Gerou muito mais ataque de ambos os lados e levou uns bons anos, mas além de que com o tempo a amizade deles ter sido restaurada, em 2010 o Robbie Williams, mesmo tendo se tornado um dos maiores cantores solos da história no Reino Unido, ele voltou com a banda pro álbum Progress, e a turnê deles foi um enorme sucesso por estádios ali no UK e Irlanda. Tudo ainda é muito recente e ainda tá tudo muito fresco na memória deles. Um retorno não é garantido, mas eu acho que uma hora isso vai acontecer. Não sei quanto tempo vai levar, pro Take That foi 15 anos, mas eu acho que uma hora chega a hora do One Direction também. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e... vamos nessa!